né? Todo o sofrimento, a história de Jó, tudo que ele passou. O livro de Jó, ele começa em Jó 1:1, nos dizendo assim: havia um homem na terra de Uz. E este havia, ele é com H. Quem está estudando aí, os mais jovens, sabe que quando havia com H, vem do verbo haver. Isso quer dizer que é uma história real. Não é uma ficção, não é um conto de carochinha, não é qualquer coisa que foi inventada por mente humana. Mas o escritor ali, ele fez questão de dizer: havia um homem na terra de Uz. E este homem se chamava Jó. Jesus falou dele. Jesus não ia falar de Jó se não fosse uma história real. Então, agora vamos ver aqui, né? Passamos a primeira lição. Vamos lá. Isso aqui nós já falamos. Isso aqui também nós já falamos. Vamos para frente. Então, é essa lição aqui que nós vamos estudar. Quando os pais sepultam seus filhos. Baseado ali em Jó, né? A história de Jó. E o que significa sepultar? Sepultar é enterrar uma pessoa, né? Numa sepultura, no cemitério. E isso normalmente utilizando-se um caixão próprio para aquela ocasião. Mas normalmente são os filhos que sepultam os pais, dentro de uma lógica humana, até por fator de idade e tudo mais. Mas a lição que nós vamos ver hoje é quando os pais sepultam os filhos. Isso aqui há uma inversão nessa ordem natural. E que eu creio que o sofrimento é muito grande. Alguém que não faz muito tempo que sepultou um dos seus filhos, e ele falou para mim: eu não pensei que a dor fosse tão grande. Mas temos ainda, por exemplo, quem sepulta o seu filho e tem a convicção de que ele partiu com Jesus, parece que há um alívio mais. Por quê? Porque aí tem uma esperança de se encontrar com ele na glória, de estar com ele lá na glória, né? É claro que aí tem o sofrimento da perda. Ninguém quer perder. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é confortar alguém que perdeu alguém. É difícil. Você não sabe muitas vezes nem o que dizer. Por quê? Porque ninguém quer perder. Não, parece assim, irmão, que não tem palavras que vai suprir aquela dor, né? Porque ninguém quer perder. Mas só que quando parte com Cristo é diferente. Você não perdeu, ganhou. Você ganhou. Porque nós vamos ver mais à frente sobre a vida eterna e morte eterna. E aqueles que partem com Jesus, eles partem para uma vida eterna. Já venceram a morte. Então, é tudo isso aí que nós vamos ver nessa lição, tentando aqui, né, trazer para os irmãos, conforme o Espírito Santo nos conceder. Porque, conforme eu sempre digo, somos totalmente carentes e dependentes do Espírito Santo. Porque se o irmão Aurino falar aqui, depois sai um monte de gente murmurando, e com razão, e sai um monte de gente mais triste do que chegou aqui. Mas eu tenho certeza que se for o Espírito Santo que falar, você vai sair glorificando o nome do Senhor Jesus, né? Então, meus amados, nós vamos pedir para o João fazer menção aqui do nosso textuário, auxiliar irmão João.
E já dizendo para os irmãos que nós estamos ali todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, no canal da Web Rádio Farol, fazendo esta lição aqui, explanando um pouquinho, mais extenso um pouquinho. Você que desejar acompanhar-nos ali, entre lá pelo YouTube, no canal da Web Rádio Farol, e manda uma mensagem lá para nós, glorifique a Deus e o nome do Senhor é glorificado. Textuário, irmão João. Mas assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só, Paulo ele vai dizer, né? Em tudo somos atribulados. A tribulação ela existe. Parece que às vezes em muitas coisas, em tudo, o ponteirinho quer chegar no vermelho. Só que ele diz, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Também somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhuma jovem de Deus, nenhuma criança de Deus está desamparada. Ele está sempre com a presença de Deus na sua vida. É muito comum, né, se dizer, onde estiver um ou dois, ali estarei no meio. A palavra diz. O Senhor está. Porque onde estiver um ou dois no seu nome, há um propósito. E Deus está ali. Nós estamos aqui nesta noite com um propósito. Deus está aqui. Para satisfazer nosso propósito. E alguém um dia me perguntou, e quando tiver um sozinho, irmão Aurino? Disse, Deus está também. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem, e o livra e os guarda. Então, em momento algum, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um jovem de Deus, uma criança, se temer a Deus, vai estar sozinho nesta vida. Paulo está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que às vezes, muitas vezes parece que nós estamos quase vencidos, mas ele diz assim, não perde a esperança. Não perca a esperança. Deixa a esperança. Lá em Romanos 5, se não me foge a memória, e a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E aí depois diz assim, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque ela depende da fé. E nós precisamos dessa fé para continuar caminhando diante das lutas, diante das tribulações. Muitas vezes, se esse corpo perecível, esse corpo pecador, ele pecar, se ele sofrer, mas Deus não nos abandona. Ele está conosco cada momento de nossa vida. Você crê assim? Pode dar um glória a Deus? Amém? Muito bem. Vamos ver então a nossa verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então não devemos ser indiferentes. O que é um indivíduo ou uma pessoa indiferente? Que não se importa com os sentimentos alheios, né? Não se importa com aquilo que causa sofrimento. Ele não liga nada que está ao seu interior. Então a palavra nos ensina que nós devemos ter preocupação e cuidado com aqueles que sofrem do nosso lado e outros ter conosco o cuidado e a preocupação, não ser indiferente. Imagina se o Espírito Santo fosse indiferente com o nosso sofrimento. A Bíblia nos ensina que Ele sofre conosco, chora conosco, se entristece conosco. Ele está nos acompanhando em tudo. Então, Ele também nos ensina a não sermos indiferentes. Não devemos entrar em desespero quando tudo vai mal.
Mas também não devemos usar de um profundo desânimo, mas devemos ter a esperança e não sermos indiferentes, e sim mantermos um equilíbrio, que é o Espírito Santo que nos dá este equilíbrio. Se buscar socorro em Deus, você pode ter certeza que nós vamos ter esse equilíbrio para vencer tudo e qualquer luta que vier contra nós. Porque eu já disse aqui várias vezes e torno a repetir hoje: se nós pregarmos para as pessoas que nos ouvem, pessoas que estão vindo para Jesus, e se nós pregarmos uma palavra de evangelho que é só flor, só amor, me perdoe, mas nós estamos enganando essa pessoa. Nós temos que falar o que a Bíblia nos ensina. Próprio Jesus, maior missionário da face da terra, ele disse: no mundo tereis aflições. Só que também ele fez a colocação: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, dentro das nossas aflições, das nossas lutas cotidianas, nós temos que ter essa esperança que Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque a igreja é vencedora. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a igreja ela já é vencedora desde o seu projeto. E quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja começou a ser edificada. Cada crente que aceita Jesus, que vem para a igreja, ele é mais um tijolinho, é mais uma pedrinha posta. E essa igreja vai se formando e um dia estará com o Senhor lá na glória, glorificando a Ele. Maravilha de Deus. Então vamos lá, vamos então ao nosso comentário e a nossa introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana, e ao mesmo tempo como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Amém. Obrigado, João. Vejam só, olha aqui, ó. Jó é colocado à prova. Quando o ser humano é colocado à prova, no caso aí, em pauta, né? Hoje, é Jó e sua vida, existe uma queda de braço espiritual. É o inimigo lutando, querendo derrubar aquele que serve a Deus, aquele que é fiel a Deus. Só que o Senhor está ali, acompanhando, não deixando ele vencer. E ele jamais vai vencer esta queda de braço. Se nós olharmos a história de Jó, já falei o versículo 1, né? Havia um homem na terra de Uz, tal. Parecia que tudo estava bem na vida de Jó. Parecia que não tinha adversidade nenhuma. Estava bem com a família, estava bem financeiramente, estava tudo tranquilo. Nós vamos ver mais lá na frente que os seus filhos davam uma escorregadinha, mas ele pedia perdão a Deus. Então tudo iria muito bem. Parece que tinha uma esposa dedicada. Só que quando nós está tudo certinho, tudo correto, nós servimos a Deus corretamente, nós fizemos na obra de Deus, nós trabalhamos não para a nossa honra, mas para a honra do Senhor Jesus, para que o Evangelho cresça, para que o reino cresça. Isso desperta atenção no inimigo.
Isso faz com que o inimigo venha nos atacar. E agora então, diante da vida que Jó levava, diante da situação, ele então agora tenta complicar a vida de Jó. Vamos ver mais na frente então, aqui já o nosso primeiro tópico, a família de Jó, e o primeiro subtópico, quem era Jó. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Olha só, como eu estava falando, ele tinha o quê? Um caráter santo, uma qualidade boa diante de Deus. E Deus observava isso aí. A história vai dizer, nós vamos ver o versículo, que o inimigo se apresentou lá junto com os filhos de Deus. E agora então, Deus que já conhecia o propósito dele, que ele certamente vinha com o intuito de, a Bíblia não vai dizer, mas certamente ele vinha com o intuito de acusar. E aí Deus pergunta, de onde é que tu vem? Não, eu venho de passear e rodear a terra. Aí Deus começa, tens observado lá o meu servo Jó, homem sincero, reto, justo, temente a mim, né? Deus diz temente a Deus, e ainda mais uma qualidade que é super importante, desvia-se do mal. O mal está aqui? Tá, então eu vou por aqui. Não queira passar por cima do mal, nem perto do mal, você pode ser contaminado. Ele desviava-se do mal. Então, nós vimos que Jó, ele tinha, essas qualidades. Depois, mais na frente, lá no final já, em Jó 42, ele vai dizer assim, eu te conhecia só de ouvir. Só que agora, nessa angústia, nessa tribulação, nessa luta, ele passou a ter um novo conhecimento de Deus. Aí ele diz assim, agora os meus olhos já te veem. É diferente, eu já tenho uma experiência maior contigo. Sabe por que isso? Porque, amados, às vezes nós não sabemos, mas a angústia, a luta, a aflição faz com que nós tenhamos maiores experiências com Deus. Foi isso que aconteceu com este homem, que servia a Deus. Então, nós vamos aqui já ver uma referência bíblica que está ali em Jó, versículos de 6 a 8, que foi o que nós já mais ou menos falamos, Vai lá, Jó. Vai lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Olha só, as qualidades, Teve um dia, que os filhos de Deus vieram e apresentaram-se perante Deus. E aí quem veio entre eles? Inimigo. E o propósito dele era destruir um homem que a Bíblia diz que era fiel a Deus. Em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que ele fazia. Então, ele apresentou-se e o mais lindo nisso aqui é o testemunho que Deus dá de Jó. O testemunho. E aí, diante deste quadro, aí começa o argumento, Também, tu dá tudo para ele tem tudo. Aí começa o inimigo sempre tem argumento. Começa o argumento. E aí Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, na sua onisciência, ele diz, não, então faz o seguinte, tu vai lá e começa a fazer a bagunça que tu quer fazer.
Aí o inimigo, diante daquele, depois tem um segundo diálogo, aí ele ainda diz assim: não, então faz assim, assim, assado, e vê se ele não blasfema de ti. Por que, queridos, que Deus foi permitindo? Por que Deus foi permitindo? Porque quando o inimigo fazia acusação e dizia: faz isso, isso e aquele outro, o que é que acontecia? Deus já estava vendo a vitória de Jó. Deus já estava vendo lá na frente. Deus conhece o futuro. Só que o inimigo é limitado. Ele não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Como ele não é onisciente, ele não sabia o que iria acontecer. Ele simplesmente, como diz alguém, jogava pro ar, né? Ele não sabia. Só que Deus já conhecia e já sabia que o seu servo iria vencer a luta. Qualquer luta que vier sobre nós, se for permissão de Deus, não tenha dúvida que a vitória é garantida. Não tenha dúvida. Irmão, eu estou num deserto que, irmão, não dá para falar. Mas para aí. Esse deserto foi o Espírito que te levou ou foi você que caminhou com as suas próprias pernas? Não é que se entrar no deserto por falta de vigilância, por falta de, às vezes, de um entendimento, o Senhor não vai dar vitória, porque grandes são as suas misericórdias, é o caso de nós não sermos consumidos. Ele vai dar vitória, mas aí nós temos que pagar um precinho muito maior na presença dele. Mas o fato é que nós temos um Deus vitorioso e que conhece todas as nossas limitações. Ele sabe o tamanho da prova que nós podemos aguentar. Você está agradecido a Deus nessa noite? Amém? Que Deus abençoe então. Vamos para frente um pouquinho. Vamos ao nosso segundo subtópico, a esposa de Jó. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar que seu marido amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Amém. Então nós já vamos ver a referência bíblica desse texto aí que o João leu, ali dessa referência, Jó, capítulo 2, versos de 6 a 10. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça de Jó, tomando um pedaço de dedo para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer coisa, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pegou Jó com seus lábios. Amém. Eu botei uma figurinha aqui, ó, de Jó, sua esposa assim, meio que dando de dedinho ali nele, né? Vejam bem, o texto que o irmão João leu, ele, no versículo 6, ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Satanás: ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. O inimigo não tem poder nenhum para tirar a vida. Quem dá a vida é Deus e quem tira é Deus. Olha, ele está nas tuas mãos. Se não fosse assim, Jó, o inimigo teria matado Jó. Se Deus não dissesse, guarda a sua vida, quando Deus nos guarda, o inimigo não tem poder nenhum. Nós estamos nas mãos de Deus. Jó estava nas mãos de Deus, e aí ele disse assim, ó, porém guarda a sua vida.
E como dizia um certo pastor aí, né, que o inimigo ele é o cachorrinho de Deus, está na corrente assim, ó, obedecendo a Deus, só faz aquilo que Deus permite. Então nós vimos que o inimigo ele teve que novamente pedir permissão a Deus, então ali para infligir a Jó. E Deus então agora permitiu, mas disse para ele: tu guarda a sua vida, não toca nela. E aí nós vimos no 7 que Satanás saiu da presença do Senhor. E agora ele fere a Jó ali de úlceras malignas. E aí então essa úlcera maligna ela cobriu todo o corpo de Jó, desde o alto da cabeça até lá a planta dos pés. Você veja só que ele só saiu dali e já começou a fazer, ele não perdeu tempo para destruir o povo de Deus. O inimigo não perde tempo, ele não perde tempo, e ele só saiu dali e já foi logo atacar o Jó. Aí o versículo 8 vai dizer: e Jó tomou um caco para se rapar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Olha, interessante a situação agora, amados. O homem mais rico do Oriente, certamente também muito respeitado no Oriente, ele está agora numa situação degradante, humilhante, com úlceras ali, feridas, e assentado ali com cacos de telhas, se coçando. Aí o 9, aí vai falar da mulher de Jó. O 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. A maioria dos teólogos dizem que ela não disse amaldiçoa Deus, ela disse abençoa Deus e morre. Você pode, se você pesquisar, você vai encontrar muitos comentários em cima disso aqui. E lá na hora os copistas lá na hora então, abençoar a Deus, porque existia um zelo muito grande na hora de copiar as escrituras. Como que um ser humano vai abençoar a Deus? E eles trocaram a palavra abençoa por amaldiçoa. Isso são coisas de muitos teólogos que trazem esses ensinamentos, né? Então, nós vimos que Jó, diante desse quadro aqui, da sua esposa, porque ou abençoa ou amaldiçoa, mas ela disse, e morre. E diante desse quadro, Jó, que já sofria fisicamente, se coçando ali, ele também passou a sofrer no seu interior. Eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu sempre digo: se tem alguém, vou falar como homem aqui, né? Como marido, se tem alguém que a gente espera ouvir uma palavra de conforto, de consolo, é da esposa. Situação difícil. E vice-versa. A esposa, se tem alguém que ela espera ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra que levante o astral, é do esposo. Agora aqui, irmão Ney, aí a esposa diz: não, tu amaldiçoa esse Deus e morre. Como que diz, para ti não tem mais solução, acabou. Que apoio, hein? Já pensou? Que ânimo! Então por isso que eu digo, aí agora, irmão Aldo, além do sofrimento físico dele, que vamos conviver aqui, ó, vamos só para pensar, nós não podemos nem entender, mas olha a dor que ele sofria. Porque para você rapar com caco de telha, para começar uma coceira já é uma coisa agoniada, né? Aí você rapa para ficar em carne viva, era uma dor física tremenda. Pois não? E usava o caco de telha porque já não tinha mais as unhas, estava só em carne. Isso, exato. Ali a coisa ele já tinha gastado, já ali, ó. Bem colocado. E aí ele sofria fisicamente, e diante de uma proposta dessa, agora eu creio que o interior dele mesmo, pum, caiu. E aí então,
nós vamos ao versículo 10. Aí a resposta de Jó. Porém ele lhe disse: como qualquer doida falas tu. Aí olha só, o que é a palavra de uma pessoa fiel a Deus. Ele diz assim, ó, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E aí o texto vai nos dizer, e em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Não blasfemou de Deus. Tem muita gente que por um pouquinho assim já está blasfemando de Deus. Já está dizendo coisas que não dá mais para ficar na igreja, não dá mais para isso. Eu acho engraçado, sabe o que, queridos? Assim, me perdoe aqui a realidade. Né? Quando alguém se entristece, a primeira pessoa que ele culpa, sabe quem é? É Jesus. Que a primeira coisa que ele quer fazer é deixar de Jesus. Se outra pessoa ofendeu ele, ou se ele se entristeceu com alguma coisa que aconteceu, então, a primeira coisa que ele quer sair é da presença de Deus. O que é o contrário, que nós devemos sim, aí é nos achegar mais ainda na presença de Deus, porque a vitória vem só dele. De nós mesmos nós não temos condições de vencer, né? De vencermos, ou melhor. Vamos então já ao nosso terceiro subtópico, que vai nos dizer os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Amém. Obrigado, João. Então, nós vimos que Jó se preocupava com seus filhos, com a sua família. Eu quero que o irmão João leia para nós ali a referência que vai estar lá em Jó, no capítulo 1, versos 4 e os 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Então você veja bem, o que é que acontecia? Os filhos se reuniam no seu turno, cada um a sua vez, de casa em casa, faziam ali banquetes, e isso aqui era um costume na época, lá no Oriente, dos filhos dos pais mais abastados. Eles faziam banquete mesmo, viviam a regalia, faziam banquetes, tipo aquela questão que a gente diz, né, filhinho de papai, né? Sabe, hoje não tem filhinho de papai que pega um carrinho, tudo coisa, não sai, tá? É normal. Então aqui, lá no Oriente, era assim, aqueles filhos de pais mais abastados, eles faziam banquetes, se reuniam e faziam banquetes, né? E aqui estava ali, tudo tranquilo, né? Parecia que tudo estava tranquilo. Só que quando terminava aqueles dias, o que é que a Bíblia diz? Jó se levantava de madrugada, né? Se santificava e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Essa parte aqui me chamou a atenção. Ali o Jó fazendo ali um sacrifíciozinho. Jó se levantava de madrugada, fazia sacrifício segundo o número de todos eles. Então Jó, eu entendo com isso aqui, que Jó não fazia assim um pacotão e dizia: Senhor, guarda eles. Às vezes a gente faz isso na nossa oração, né? Tem mais de um filho: Senhor, guarda eles. Um pacotão. Não, Jó apresentava a Deus um por um e fazia sacrifício de um por um. Eram 10, um por um. Jó se levantava de madrugada e sacrificava ao Senhor. E apresentava diante de Deus. E outra parte que me chama a atenção aqui no final deste versículo é que diz assim, ó: e assim
fazia Jó continuamente. Não ficava uma fase daquela que eles faziam, ali aquelas festas deles, sem levar eles na presença do Senhor e pedir perdão a Deus, pensando. Veja bem que Jó, ele não diz que eles haviam pecado, mas Jó diz assim: quem sabe se eles pecaram? Quem sabe se eles pecaram? Apresentava então a Deus. Vamos ver então a sinopse do tópico primeiro. Oi, John. Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Aí eu botei ali uma figurinha só para nós termos mais ou menos noção, né? Era bem próspero mesmo na presença de Deus. Vamos então ao nosso segundo tópico, onde diz: lidando com a morte dentro da família. E o primeiro subtópico: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Olha só, quando tudo parecia normal, eles foram surpreendidos. O mensageiro diz assim, porque é interessante, o texto vai dizer assim, que estava um falando, então quer dizer que nem tinha terminado de falar, já chegava o outro com a notícia. Então lá no versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse: olha, está no teu sítio, assim, comendo, bebendo, em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. Quando o Senhor me deu um título, uma palavra disso aí, eu estou desenvolvendo. Quando o vento bate nos 4 cantos da casa. O que é que acontece quando o vento bate nos 4 cantos da casa? Não tem mais pilar. Ela cai. E aí ele diz que todos eles morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Jó ia recebendo aquelas notícias de perda de gado, perda disso, perda daquilo. Agora ele recebe uma das piores notícias da vida dele: perdeu os seus filhos. A morte, queridos, ela é o salário do pecado. Ela é o preço do pecado. Ela é o preço da desobediência da palavra de Deus. Deus disse: porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí o primeiro casal desobedeceu, e pelo pecado entrou a morte, né? E todos foram destituídos da glória de Deus. O homem passou a morrer, mas Jesus reverteu este quadro. Jesus então veio, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Obrigado, João. Então, você veja bem, o que é que diz aqui? A condição, né? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo, está falando da sua palavra. A sua palavra que é vida. A sua palavra que é eficaz. Aí ele diz, quem ouve a minha palavra. E aí o detalhe é o seguinte, eu me amarro em observar esses detalhes. E crê naquele que me enviou. Então não basta só ouvir a palavra. Não basta só dizer, eu estou ouvindo, eu agora estou na igreja, não, ouvir a palavra e crer naquele que enviou ele.
Então é ouvir a palavra do Filho e crer em Deus. Porque ele diz, ó, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aí ele vai dizer assim, ó, esse tem a vida eterna. Queridos, só existe duas condições para o ser humano após essa vida aqui. Só existe duas condições. Após aquele período que alguém diz, nasceu um varão ou nasceu uma varoa. E começou a ser contados os dias de vida no nosso tempo cronológico. Mas depois que parte daqui, depois que esse sopro de vida sai daqui, só existe duas condições. Uma é morte eterna e outra é vida eterna. Depois do pecado, o ser humano ele adquiriu o direito de uma morte eterna. Mas Jesus disse que aquele que crê na sua palavra, que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, vai então agora não ter mais a condenação da morte, mas para a vida eterna. Vai um dia estar lá com o Senhor na glória, viver eternamente com Ele. Você crê assim e pode glorificar a Deus, né? Muito bem, vamos já então no nosso segundo subtópico. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Olha só, nós vimos que ali no final do capítulo 2, ali no verso 13, nós vamos encontrar então os amigos de Jó, vieram de longe para visitá-lo, estávamos entristecidos com aquele sofrimento, e vai nos dizer que eles ficaram ali por 7 dias e 7 noites, não diziam uma palavra alguma, porque eles estavam vendo a dor de Jó era muito grande. Também havia um ritual de que diante do sofrimento, chegasse ali, a pessoa que viria visitar ficaria em silêncio, esperava então aquele que estava sofrendo dizer alguma coisa. Aí nós vamos ver isso. Por que eu falei isso? Porque ali do capítulo 3, então, termina o 2 no verso 13 e começa no 3 aqui, do 1 ao 4, aí diz assim, depois disso. O que é isso? Depois disso? É depois desses 7 dias, que esse cara em silêncio ali, João, por bondade. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereço o dia em que nasci e a noite que excedisse. Foi concebido o homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Amém, obrigado. Então, vejam só, aqui está Jó, conversando ali com o Altíssimo, e ele diz o quê? O que é que ele diz? Ele diz que o dia que ele nasceu, que se converte em trevas, que não tenha a luz desse dia, que não resplandeça. E nós vamos ver que diante de todos esses acontecimentos que está afligindo a vida de Jó, ele em momento algum ele condenou Deus, em momento algum ele se referiu de que Deus era ingrato, porque ele era fiel. Mas aí ele preferiu amaldiçoar o dia em que nasceu, que não se contasse no calendário. Ele achava melhor fazer isso do que abandonar a Deus. E é interessante que em nada disso Jó pecou. Às vezes eu parece que vejo assim, né?
Se alguém falasse uma coisa, se fosse hoje assim, já dizia, oh, vai pedir perdão a Deus, né? Não, mas Deus entende a nossa aflição no momento da nossa angústia. Ele conhece as nossas limitações. Vamos ver então aqui o terceiro subtópico: fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Olha só, queridos, diante desse quadro caótico que estava vivendo, eu não botei ali, João. Muito bem. Diante desse quadro caótico, nós vamos, não leu o versículo, tu leu só uma coisa, né? Então lê o versículo para nós ali, os dois versículos, Jó 1, 20 e 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça e lançou em terra e adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu já estou meio coisa assim, porque já está quase chegando a hora e eu quero terminar, e eu fico meio agoniadinho, já quero adiantar. Então vamos lá, ó. Então, ele está ali adorando a Deus, né? Jó, ele não escondeu, amados, ele não escondeu o seu desgosto, né? Ele não escondeu isso. No entanto, ele não perdeu a fé no seu Deus. Ele continuava firme diante de Deus. As suas emoções demonstravam que ele era um ser humano, amava a sua família. Mas ele também demonstrou a sua grande fé. Lamentavelmente hoje, as mensagens sobre Jó são mensagens só para a prosperidade. Lamentável. Enfeitando tantas coisas, e esquece de frisar o grande sofrimento de Jó e a fidelidade dele no Deus que ele servia. Amém? Pois não? Pastor, Sim. parênteses aí. Aí ele disse que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele pediu a Deus que o dia fosse esquecido entre os dias do ano. Que dia que ele nasceu. E lá na frente diz que Deus ouviu a oração de Jó. Isso. Aí tem uma dividendo as teorias que esse dia seria 30 de fevereiro. Muita gente entra por essa linha. É bissexto. Bissexto por que bissexto? Que não entra no calendário, né? Tem o bissexto, que é o dia perdão, tem o bissexto, que tem o dia 29, mas o dia 30 nunca tem. Porque o que é bissexto? Ano bissexto. O que é ano bissexto? Ano bissexto é porque tem 366 dias, 26 no final, que o ano normal é 365 dias. Então, quando é 366 dias, que dá-se de 4 em 4 anos, que aí tem o dia 29 de fevereiro, então se torna um ano bissexto, 366, certo? Mas o dia 30, esquecido do calendário, né? Existe uma linha de pensamento dentro disso aí, foi bem colocado. É por isso que eu gosto de anotar, ó. Em casa eu pensei em falar isso, mas já ia passando batido. Muito bem. Vamos lá, sinopse do tópico 2. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Amém, obrigado. Nós já vamos então adiantando. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. Primeiro subtópico, não culpe a Deus. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia e tudo estará patente diante de nossos olhos. Amém, obrigado, João. O João começou lendo assim, ó, há mistérios na vida que não conseguimos desvendar aqui na terra. Há segredos de Deus que nós não conseguimos desvendar. Não está para nós aqui.
É para ser desvendado lá na glória. E a citação aqui que está ali é Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então existem alguns segredos que Deus não revelou. Talvez porque a nossa mente limitada não entenderia a mente infinita de Deus, ou porque muitas coisas são desnecessárias ao nosso entendimento. E eu costumo dizer que Deus deixou aqui na sua palavra o suficiente, somente o suficiente, para eu e você termos a salvação. Somente o suficiente para que a humanidade tenha salvação. Tem coisas que Deus não revelou e não dá. Você pode procurar de capa a capa que não está. Pastor Claudionor de Andrade é que diz, questionado a questão essas coisas que a Bíblia não revela, eu digo o seguinte: se Deus não revelou, por que nós vamos querer procurar? Então tem sempre esses detalhes, né? Nós vamos ver 1 Coríntios 13:12. Vamos lá. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós vamos ver Ele face a face. E aí então sim, aí nós vamos conhecê-lo como Ele é, como não é. Ele vai revelar para nós todos esses mistérios, porque um dia estaremos com Ele. E aí esse dia é aquele dia que nós estaremos alcançando a estatura de varão perfeito, conforme diz em Efésios 4:13. A estatura de varão perfeito, alguém diz que vai ser alcançada aqui na terra. Eu não creio. Porque aqui na terra nunca vamos conseguir ser totalmente 100% perfeito. E a estatura de varão perfeito aqui nos dá a ideia de que é um ser perfeito, totalmente 100% perfeito. E aí isso aqui nós vamos alcançar só lá na glória. Por quê, queridos? Porque nós estamos em obras. Nós estamos sendo moldado, aperfeiçoado, dia após dia, pelo glorioso Espírito Santo. Não foi à toa que Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos, eu vou ao Pai, mas vou pedir ao Pai que vai mandar o Consolador, porque é o Consolador que vai moldando. Nós estamos em obra, todo dia Ele vai nos aperfeiçoando, até chegar aquele dia, né? Perseverando, né? Até aquele dia, até chegar à estatura de varão perfeito. É como se nós estivéssemos galgando uma escada, subindo. Sabe quando você pega lá, você não quer pegar o elevador, mas você olha 10 andares, então você vai subindo, você chega lá, cansadinho, às vezes o Maurinho já não consegue mais, mas você chega lá. Assim é nós na glória, nós vamos galgando e chegaremos assim, chegaremos a essa estatura, a perfeição do cristão, a estatura de varão perfeito. Você pode agradecer a Deus por isso, porque Ele está trabalhando em nossa vida para isso. Segundo subtópico, então, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, Olha só. o silêncio, Opa, perdão, João, pensei que tinha terminado. a compenetração diante da dor da família de Lázaro. Nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Então nós vimos aqui a passagem de Lázaro, nós até anotamos um versículo aqui, mas vamos pular, João, né? Ali em João 11, do 33 ao 36, quando Jesus chegou diante do túmulo do Lázaro, vendo todo mundo chorando ali, ele se comoveu e chorou também. E aí eles disseram: vede como ele amava ele, né? Então nós vimos que Jesus, ele se perturbou e chorou, porque como homem Jesus chorava.
Como homem, Jesus sentiu angústia. Mas como Deus, ele estava ali diante do túmulo de Lázaro e disse para alguns: tirai a pedra. E depois disse: Lázaro, sai para fora. Aqui tem um segredo muito grande para nós. A pedra nós temos que tirar, o obstáculo nós temos que tirar. Por que Jesus disse: tirai a pedra? Porque os que estavam ali podiam fazer isso. Mas nenhum daqueles que estavam ali podia chegar e dizer: Lázaro, sai para fora. Aí é só com Jesus. Tem coisa que é só Deus. E tem coisa que nós mesmos podemos fazer. Vamos lá, falta 1 minuto. Vamos então, terceiro subtópico: mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar as emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Amém? Então o crente ele deve ter esperança. E eu anotei aqui, 1 Tessalonicenses 4, do 13 e o 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Obrigado, João. Isso aqui agora abriria um leque, né? Abriria um leque para nós. Quando Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, que vocês sejais sem conhecimento, porque ignorante é não ter conhecimento do assunto. Que vocês não estejam tristes, né? Como muitos aí não têm esperança. Era a questão ali dos irmãos de Tessalônica. E aí ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Ele também os tornará a trazer com Ele, também vai ressuscitar, também vai estar num corpo glorificado, também vai ser arrebatado. Paulo vai dizer que primeiro subirão aqueles que morreram em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos com o Senhor. Aqueles que já morreram em Cristo vão ouvir o toque da trombeta primeiro do que nós, os que estivermos vivos. Irmão, mas Paulo falou isso lá há 2000 anos, e ele diz: mas nós, os que estivermos vivos. Por quê? Porque a vinda do Senhor é para agora. Paulo já acreditava que o Senhor estava voltando. Imagine 2000 anos depois, o que é que nós podemos dizer? Está muito mais às portas, né? Então nós, os que estivermos vivos, subiremos com o Senhor. Aí. E ali nós estaremos com Ele na glória. E ali nós estaremos no corpo transformado. Ali já é quando Jesus vem, né? E aí a igreja vai voltando com Ele, vai vindo para reinar. Então, queridos, são detalhes que a palavra nos promete. E por fé nós cremos nisso aí. Que um dia estaremos com Ele na glória, né? E aí agora não vamos falar de tribunal de Cristo, não vamos falar de grande tribulação, senão o assunto vai se estender muito, as nossas horas têm chegado. Mas um dia nós subiremos com Ele. E um dia desceremos com Ele. E é interessante nós observarmos, eu falei para os jovens aqui no domingo de manhã, quando eles pediram para mim dizer alguma coisa sobre escatologia, e eu falei que quando Jesus foi assunto ao céu, ali do Monte das Oliveiras, quem contemplou aquilo ali, eles viram que Jesus foi até onde? Até as nuvens. Ali os olhos alcançou, depois não viram mais. Aí a trombeta vai tocar e o Espírito Santo vai conduzir a igreja. Onde é que Jesus vai estar esperando a sua noiva, a igreja? Nas nuvens. Aí a igreja vai lá, está nas bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos a igreja volta. E aí ele vai ser visto, o mundo todo olho verá. Aonde? Vai aparecer nas nuvens, do mesmo lugar que foi ocultado. Ele vai começar a ser visto novamente.
e virá com o seu povo, virá com a sua igreja e estará então ali no Monte das Oliveiras. Amém? Você quer fazer parte desse povo? Aceite a Cristo como Salvador e mantenha-se firme, né? E tenha esta esperança. Sinopse do tópico 3. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Então temos que ter a nossa esperança viva em Cristo, na sua palavra, né? A nossa conclusão então. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Amém. E nós vamos encerrar com isso aqui. Nesse momento, qual é o momento? Momento de luta, de aflição, de perdas. É momento de confiar em Deus. Colocar a nossa fé em ação e não perdermos a esperança. Fica aqui o convite para na próxima quarta nós estarmos aqui com a lição de número 11, onde vamos estudar o assunto os prejuízos da mentira na família. Isso é muito prejudicial, os prejuízos da mentira na família. Você pode agradecer a Deus mais uma vez e dizer assim: ora vem Senhor Jesus, conforme disse João ali na ilha de Patmos. A igreja, por bondade, queiram estar em pé, nós estaremos orando, fazendo nosso corredor ali da vitória e pedimos aos obreiros se colocarem ali e estaremos orando pelos irmãos que estarão fazendo fila então para receber a grande vitória de Deus. Isso, irmão, vai cantar. Isso. Ah, já tinha esquecido. Minha sorte é você mesmo. Não lembrei do olho, uniado que a hora já passou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meu Deus, meu Pai. Pai eterno, Pai santo, teus filhos estão aqui passando, Senhor, e nós ungimos eles, Pai, e oramos por ele, Pai querido. Deus, te pedindo a tua vitória sobre as suas vidas, Senhor. Que tu possa, Senhor, abençoar, Senhor, a cada um dos teus filhos. Deus dando vitória, Senhor. Em nome de Jesus, receba a vitória de Deus, receba a vitória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, dai graça, Senhor, dai graça. Dai vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dai vitória, Senhor. Oh, opera na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Dando vitória, Pai, em nome de Jesus. Receba a vitória agora, receba a vitória. Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Pai, nós oramos, nós ungimos, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, para que eles sejam vitoriosos. Em nome de Jesus, receba a vitória agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja vitorioso agora. Em nome de Jesus, receba a vitória para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tu és conhecedor de todas as coisas, Senhor. Nós pedimos a vitória, Pai querido, a vitória, Senhor, para tuas filhas, para os teus filhos. Em nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoada, seja abençoado. Receba a vitória agora, em nome de Jesus. Deus, faz a tua obra agora, Pai querido, Pai santo, para a tua honra, para a tua glória. Deus, faz
a tua obra, Senhor, faz a tua obra em nome de Jesus, receba a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a vitória agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado agora, em nome de Jesus. Deus, faz a tua obra, Senhor, receba a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado agora, Pai, opera maravilha, Senhor, receba a vitória agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno que estás no céu. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, Pai querido. Pela tua palavra que aprendemos, Senhor. Também pela vida dos teus filhos que aqui tiveram, Senhor. Que aqui passaram, Senhor, nesse corredor. Receberam unção, receberam, Senhor, oração. Pai, que eles possam testemunhar, Senhor, desta vitória, Pai. Sim,